Santo nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu sou feliz com Jesus. Não sei viver sem Ele, não consigo me ver sem Jesus. Porque Ele é digno, Ele é fiel. Tudo quanto Ele promete, Ele cumpre. As promessas de Deus são sobre a nossa vida e as misericórdias do Senhor sobre a nossa casa e a nossa família. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que impeça o trabalhar de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus, para já entrarmos na palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por mais esse dia na Tua presença, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um culto, meu Deus, por mais esta oportunidade. Jesus querido, neste momento eu te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por cada alma que adentrou neste lugar, meu Deus, e coloco nas tuas mãos, Senhor, a causa, meu Deus, de cada um que aqui está, papai. Senhor, eu não conheço, meu Deus, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que se passa no seu lar, na sua casa, na sua família, mas o Senhor sabe. Jesus querido, o Senhor conhece, meu Deus, a necessidade da tua igreja. Deus, Tu és fiel, Tu és santo e soberano. Vai entrando com a Tua providência, meu Deus, na necessidade deste irmão, na necessidade desta irmã, na resposta, ó Deus. Ah, Senhor, à espera de um milagre, Jesus querido. Vai colocando as Tuas mãos de poder, vai colocando as Tuas mãos de autoridade, Jesus querido. Vai quebrando, meu Deus, todo laço, todo embaraço, meu Deus, toda astuta cilada de Satanás. Meu Deus, meu Pai, vai operando, meu Deus, conforme a necessidade de cada irmão, de cada irmã. Vai operando, Jesus querido, conforme, meu Deus, a Tua igreja necessita. Faz-te presente, meu Deus, continua conosco, ó Pai. Jesus, eu coloco nas Tuas mãos as causas impossíveis. Eu coloco nas Tuas mãos, Jesus querido, meu Deus, aquela oração, Senhor, que foi feita pela madrugada. Eu coloco, meu Deus, nas Tuas mãos, Senhor, aquele pedido de socorro, Senhor. Visita, Jesus querido, visita. Visita, Senhor, o ente querido, meu Deus, que se afastou da Tua presença. Visita, Senhor, meu Deus, aquele, papai querido, que se afastou ou que não tem mais força para Te clamar, para buscar, Senhor, a Tua face. Jesus querido, vai colocando as Tuas mãos, Senhor, operando, meu Deus, o sobrenatural, operando o milagre. Meu Deus, meu Pai, visita, Senhor, meu Deus, o esposo, visita a esposa, visita os filhos, visita, Jesus querido. Meu Deus, hoje, Senhor, é o culto, meu Deus, em favor da família. Que o Senhor possa alcançar com poder e autoridade, meu Deus, todos quantos, Senhor, estão em seus lares, todos quantos, Senhor, estão sendo apresentados em oração. Jesus querido, eu quero, Senhor, neste momento, ó Deus, clamar, Senhor, meu Deus, por estas vidas, colocar nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha trabalhar, para que o Senhor venha visitar, Jesus querido, com mãos fortes, para que o Senhor venha repreender a depressão, para que o Senhor venha, meu Deus, jogar por terra toda opressão maligna. Sai em nome de Jesus todo mal, sai em nome de Jesus toda opressão satânica, toda legião do inferno. Sai em nome de Jesus toda potestade maligna, todo principado. Sai em nome de Jesus toda oferta de Satanás para destruir esse casamento, para destruir esta família. O sangue de Jesus é contra ti, Satanás. Sai em nome de Jesus todo mal. Sai desta casa, sai desta família. O sangue de Jesus é contra ti. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalha, Senhor, com poder, trabalha com autoridade, ousadia do Teu Espírito Santo. Confirma a grande bênção, a grande vitória. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Pode exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, em nome de Jesus.
Livro de Marcos, capítulo 5. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus, Ele é tremendo, Ele livra, Ele guarda. Aleluia. Ele liberta, Ele transforma todos quanto creem e confiam no Senhor. O livro de Marcos, capítulo 5, vai nos dizer assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do meio do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está sendo a tua palavra, Jesus. Meu Deus, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, discernimento para pregar a tua palavra, meu Deus. Fala, Senhor, comigo, fala com a tua igreja, meu Deus, fala com poder, fala com autoridade e ousadia do teu Espírito Santo. Senhor, que a minha boca ela se cale, mas que o teu Espírito fale, Senhor, em cada coração grandemente, poderosamente e fortemente, ó Pai. Que nós possamos receber a tua palavra com alegria, com gozo, meu Deus. Fala, Senhor Jesus, fala, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Fala, Jesus, que o teu povo te ouve, ó Pai. Confirma a bênção, a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Podeis exaltar e glorificar o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, glória a Deus, ela se dá logo depois que Jesus apazigua a tempestade, onde Jesus ele sai de uma margem, quando chega no meio a tempestade se levanta, chegando na outra margem, glória a Deus, ele encontra, aleluia, as margens dos Gadarenos, a província dos Gadarenos. Santo é o nome do Senhor Jesus. E ali, glória a Deus,
Eles chegando lá, saindo ele do barco, ele saiu logo em seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Nesta passagem, igreja, nós vamos entender um pouquinho o que significa uma legião de demônios. Muitas das vezes a gente ouve falar em legião, a gente imagina que seja uma dúzia, 10, 20, 100. Mas pela palavra de Deus nos dá a entender que uma legião de demônios são em torno de 2.000 demônios sendo comandado por uma legião, por uma entidade maligna. E ali, glória a Deus, aquele endemoniado, vendo que Jesus tinha chegado ali, ele saiu de lá onde ele estava, do meio dos sepulcros, e foi ao encontro de Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus, porque quando Deus, aleluia, onde Jesus ele chega, o inimigo ele tem que bater em retirada, ele tem que reconhecer que Deus tem poder, autoridade sobre céus, terra, mar. Aonde Jesus chega, seja a entidade, seja a legião, seja o que for, tem que sair, tem que reconhecer. E aquela legião, ela foi logo ter com Jesus e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Porque vieste até aqui para me atormentar? Santo é o nome do Senhor Jesus. Onde Jesus chega, aleluia, o mal ele tem que sair. Aonde Jesus ele chega, o mal ele tem que bater em retirada. Talvez, aleluia, você tenha orado para Deus libertar alguém da tua família. Talvez você tenha orado, clamado, pedindo para Deus a misericórdia, para Deus libertar, para Deus curar, para Deus arrancar dali aquela legião, aqueles demônios, aleluia. E você muitas das vezes até deixa de crer, mas onde Deus chega, onde Jesus coloca as suas mãos, aleluia, não tem legião de demônios que possa permanecer. Talvez, aleluia, na tua vizinhança tem alguém ali que está perturbado, está ali sendo usado pelo inimigo para te afrontar. Mas quando você clama a Deus, quando você clama a Jesus, aquele mal ele tem que sair. Vai clamando, vai buscando a misericórdia do Senhor, vai pedindo, vai expulsando em nome do Senhor Jesus, porque aquilo que é expulsado em nome de Jesus tem que sair. Não tem legião que permaneça, não tem entidade maligna que permaneça quando você abre a tua boca com fé e autoridade no nome de Jesus, que possa permanecer e te afrontar. Santo é o nome do Senhor Jesus. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha na sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Imagina, igreja, a força daquele demônio. Imagina a força daquela legião que nada o prendia. Estava ali vivendo no meio de cadáveres, no meio de sepulcro, no meio de um cemitério, sendo ali perturbado por aqueles demônios. Quantas vidas a gente vê desta maneira, igreja? Às vezes ao nosso lado, às vezes dentro da nossa própria família, a gente vê pessoas aprisionadas ali, acorrentadas, algemadas por Satanás, e você, glória a Deus, vai clamando, até Deus ele responder dos altos céus. Glória a Deus, aleluia. Talvez, aleluia, Satanás tomou conta de alguém conhecido, alguém que você ama, alguém que está do teu lado, alguém que você ali talvez conheceu de passagem e disse: meu Deus, é só Deus para ter misericórdia. Se você clamar a misericórdia de Deus para aquela vida, o Senhor ele alcança. Santo é o nome do Senhor Jesus, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O poder que Satanás consegue exercer sobre a vida de uma pessoa, quando ela não se achega a Deus. O poder do inimigo, do diabo, quando ele toma, aleluia, uma pessoa e se aposta daquela vida para se libertar, aleluia, daquela legião, daqueles demônios, ali é só Jesus para poder libertar, é só Jesus para poder fazer um milagre. Nada pode, aleluia, deter Satanás se não for Deus. Glória a Deus, aleluia.
Aquele endemoniado, ele era acorrentado. Tinha sido aprisionado muitas vezes com correntes e grilhões. Igreja, para você estourar uma cadeia, uma corrente, você tem que exercer muita força. E aquele homem, ele estourava aquelas correntes, aqueles grilhões como nada. Estilhaçava como nada. Satanás, ele pode ter força, aleluia, mas Deus é mais forte. Aquele que está contigo, aquele que te guarda, ele não tosqueneja. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda, ele está ali te vigiando, te guardando, cuidando da tua vida, trabalhando a teu favor, ouvindo a tua oração, estendendo as mãos, repreendendo o mal, colocando uma barreira contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia, Jesus. Quando Deus está no controle da tua vida, e quando você crê que Deus, ele tem todo o poder, que Jesus tem poder sobre terra, céu e mar, não há nada que possa, aleluia, impedir ou trabalhar o mover de Deus. Não há nada que possa, aleluia, resistir na presença do Senhor. Aquele endemoniado, aleluia, ele estava há muitos anos aprisionado no meio daqueles sepulcros, acorrentado, abandonado pela sociedade, abandonado até mesmo pela sua família, porque ninguém conseguia ali, glória a Deus, conter aquele homem. E quando Jesus, ele chega naquela ilha dos Gadarenos, o demônio, ele vem logo correndo aos pés de Jesus, porque Satanás, ele conhece, mas não obedece. Conhece, estremece, mas não obedece. Foi lançado do lado do Pai para o fogo do inferno. E ali, glória a Deus, Satanás, conhecendo aquele endemoniado, aquele demônio que estava naquele homem, vendo que era Jesus, ele foi logo ao encontro e ele disse: aleluia, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Por que viestes aqui me perturbar? Por que viestes até aqui? Satanás, aleluia, quando você vai buscar a presença de Deus, ele vai logo lançando na tua mente, dizendo: por que você está indo? Por que você ainda clama? Por que você ainda ora? Por que você ainda crê? Por que você ainda confia? Por que você ainda acha que Deus vai operar? Por que você acha que vai ter libertação? Satanás, ele logo vai ali tacando dardos inflamáveis na tua mente para te impedir de buscar a presença, para te impedir de buscar a libertação daquela pessoa, daquela vida. Satanás, ele vai colocar até mesmo em dúvida a tua capacidade de orar. Satanás, ele vai colocar em dúvida a tua comunhão com Deus, tentando impedir você de receber a tua vitória. Santo é o nome do Senhor Jesus. No versículo 7 ele diz: e clamando com grande voz que disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Satanás estava dizendo para Jesus: deixa eu quietinho aqui, deixa eu continuar da maneira que eu estou. Já tomei essa vida, ela já é minha. Quantas vezes, igreja, a gente olha para muitas das vezes até mesmo nossos filhos, nosso esposo, esposa, aleluia, e fala: não tem jeito, já está perdido. É Satanás dizendo assim: olha, não adianta orar não, não tem jeito não, não vai libertar não. Só que quando Jesus, ele chega, o demônio, ele tem que reconhecer, e Satanás, ele tem que bater em retirada, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus, ele chegou expulsando. Quando você usa da autoridade que Deus te deu, Satanás, ele bate em retirada. Quando você, aleluia, entende que o poder, a autoridade, a ousadia está nas mãos de Deus, você estende as suas mãos e Satanás, ele tem que cair por terra. Satanás, ele bate em retirada. Eu lembro muito bem, glória a Deus, no tempo que eu era jovem, quando nós conhecemos o Evangelho, começou ali a luta de libertação. Nós cristãos, porque eu e a minha mãe, a gente aceitou Jesus,
E o meu pai é espírita. Quantas vezes, a minha mãe está aqui, quantas vezes dele manifestar o demônio lá dentro de casa? Quantas vezes nós vemos Satanás rastejando o corpo dele como uma serpente dentro de casa, quebrando tudo com a cabeça e não ter um arranhão, não ficar um roxo. A fúria do diabo. E com a autoridade de Jesus, ser repreendido aquele demônio e ele bater em retirada. Está aqui a minha mãe que não permite mentira, aleluia. Eu vi com os meus olhos, eu contemplei. Então aonde Jesus chega com autoridade, onde você estende as tuas mãos com a autoridade do Senhor, Satanás, ele tem que sair. Satanás, ele tem que bater em retirada. Eu lembro de uma vez em que minha mãe foi no culto. Eu não fui nesse dia. Minha mãe está aqui. E ela foi no culto perto de casa, na casa do sogro da minha irmã. E ali, glória a Deus, eles estavam orando, louvando. E o meu pai, ele saiu de casa bêbado, foi até lá na igreja, entrou na igreja, pegou um capacete branco que ele tinha, tipo um capacete de exército, e saiu lá quebrando as cadeiras e todo mundo ficou assustado. Uma irmã, ela se levantou com autoridade e começou a clamar o Salmo 91. E Satanás, ele foi batendo em retirada, foi se embolando até a rua e foi embora. Quando minha mãe chegou em casa, aleluia, ela entrou para o quarto, fechou a porta do quarto. E quando meu pai, ele viu, quando Satanás viu que a minha mãe tinha chego, entrou lá e ele começou a querer arrombar a porta. Quando ele conseguiu arrombar a porta, se eu estiver mentindo, minha mãe me corrija. Quando ele conseguiu arrombar a porta, ele não conseguiu entrar. E voltou, dizendo: você me hipnotizou. Ele falava: você me popotizou. Porque ele não teve reação, ele não conseguiu. E mais uma vez Satanás foi derrotado. São tantas coisas, são tantos testemunhos que Deus, ele nos propõe, que Deus, ele coloca na nossa vida. É tão grande o cuidado de Deus para aquele que serve, para aquele que crê ao Senhor, que quando Satanás, ele se levanta, pode ser legião, pode ser demônio, pode ser entidade maligna, não importa o que é, aleluia, não tem poder para te tocar, porque a autoridade que Deus, ele coloca na minha, nas tuas mãos, aleluia, a autoridade do sangue de Jesus. E aonde você põe as suas mãos, Satanás, ele tem que sair. Santo é o nome do Senhor Jesus. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião não é um demônio. Uma legião não são 10 demônios. Ao entender da palavra, são em torno de 2.000 demônios por legião. Você imagina 2.000 demônios agindo sobre o corpo de uma única pessoa. O estrago que Satanás faz na vida daquela pessoa, não só na vida da pessoa, mas em todos enquanto estão em volta. A prisão de Satanás para uma vida, uma legião, o estrago que faz, aonde ela chega para destruir. Imagina 2.000 demônios tomando conta de uma pessoa. Imagina 2 legiões sobre uma vida. A palavra de Deus fala que quando você vem para a presença de Deus, que você aceita Jesus, que você renuncia o pecado, que você renuncia o teu eu, o teu ego, o teu querer, a tua vontade, que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma, o Senhor, ele fala que nós somos limpos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos transformados. E quando nós saímos da presença de Deus, não é mais uma legião, não é mais um demônio, são 7 que voltam. E cada vez que você volta para a presença, o Senhor liberta, mas cada vez que você sai da presença, ali aumenta 7 vezes mais. A
quantidade, aleluia, de demônios que vão se apossando do homem, que vão se apossando da mulher, cada vez que sai da presença de Deus é terrível. Mas aquele que entende que Deus ele liberta, e quando ele liberta é para sempre, ele permanece, não olha para o homem, não olha para a mulher, não olha para a placa, não olha para a igreja, olha somente para Deus, porque sabe que é de lá que vai vir, aleluia, a autoridade, a ousadia do Espírito Santo, para estender as mãos e repreender o mal. E não sai nunca mais. Quando nós entendemos que o poder, a autoridade, a graça, a vitória, ela vem de Deus, a gente não sai mais da presença. Podemos sim, muitas das vezes, enfraquecer. Quem nunca ficou fraquinho, né? Quem nunca esteve ali de joelhos dobrados, sem palavras para clamar? Quem nunca esteve de joelhos dobrados, somente com lágrimas nos olhos, porque não tem palavra, porque a dor, a tristeza, muitas das vezes invade o coração, invade a alma, aleluia, mas Deus ele chega, estende as mãos e fala: eu te levanto, eu te sustento, e quando tu estás fraco, que pensas que estás fraco, é quando você está forte, porque é quando você clama a Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali, glória a Deus, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Satanás ainda foi ousado, né? Não queria sair daquela província, não queria sair daquela região. Queria permanecer lá ainda, aprisionando mais vidas. E Jesus ordenou que aqueles demônios, aquela legião saísse daquele homem e entrasse nos porcos. E a palavra de Deus fala que aqueles porcos, eles se lançaram no precipício, morrendo todos os porcos. E quando os fazendeiros, vendo aquilo, se atemorizaram, se espantaram, e foram logo falando, aleluia, espalhando a notícia. E todos, quando ouviram a notícia, foram ver o que havia acontecido. E quando viram o que havia acontecido, no lugar, aleluia, de ali agradecer a Deus pela libertação daquele homem, no lugar de agradecer, aleluia, por Deus ter mudado a história, porque a palavra vai dizer que aquele homem, quando todo aquele povo chegou, aquele homem ele já estava sentado, vestido em sã consciência, ele estava liberto, estava curado. Santo é o nome do Senhor Jesus. E aquele povo, no lugar de agradecer Jesus, não, eles falaram: olha, lança-te daqui para fora, não queremos você aqui, não aceitamos você aqui, vai embora daqui. Onde Jesus ele chega, ele faz transformação. E às vezes a transformação que Jesus faz que incomoda os outros. Às vezes, aleluia, quando Deus ele transforma a minha e a sua vida, aonde, aleluia, Jesus ele começa a mudar, começa a escrever uma nova história, vai incomodando quem está do lado, vai incomodando aqueles, glória a Deus, que viam você sendo atormentado por demônios, vai incomodando aqueles que viam, aleluia, você ali sendo usado nas garras de Satanás, e ali vai incomodando, porque vão dizendo assim: olha, está se escondendo no meio dos crentes, olha, está se escondendo no evangelho, acha que pode encobrir o passado. Mas quando Deus ele chega, quando Deus ele muda a história, quando Deus ele limpa, o passado é deixado para trás, você se torna nova criatura, um adorador em espírito e verdade para Deus. Aquele homem ele já estava são, já não tinha mais nada, aleluia, atormentando ele. Era um milagre. Glória a Deus, aleluia. Mas pelo fato dos porcos terem se afogado, aquele povo mandou ele embora, mandou Jesus embora. Quantos têm mandado Jesus embora? Quantos muitas das vezes até recebem o milagre e acabam abandonando Jesus depois? Quantos recebem a vitória de Deus hoje e quando da manhã já não busca mais? Quantos, glória a Deus, têm recebido das mãos de Deus a sua vitória, o seu milagre, e quando passa um dia, uma semana, um mês, já não se lembra mais daquilo que Deus fez e continua ali, glória a Deus, falando: Deus, eu quero, mas não agradeceu nem aquilo que Deus te deu.
Santo é o nome do Senhor Jesus. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Aquele que conhece Jesus não quer sair da presença jamais. Glória a Deus. Aquele que é alcançado pelas mãos de Deus, ele não quer sair da presença. Ele quer caminhar com Jesus. Aquele endemoniado, depois que foi ele liberto por Jesus, ele quis ir com Jesus. Ele não queria sair mais de perto de Jesus, porque ele sabia que do lado de Jesus ele estava livre, do lado de Jesus ele estava salvo, do lado de Jesus ele estava guardado. Aleluia, Jesus. Quantas vezes a gente rejeita o amor de Jesus? Quantas vezes, igreja? Mas aquele que conhece a Jesus verdadeiramente não se afasta jamais. Pode vir luta, pode vir prova, pode vir afronta, pode vir tempestade, pode vir o que for, não sai. Permanece na presença de Deus. Glória a Deus. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. O testemunho da minha e da tua vida não é só para nós mesmos. Não é para alcançar só a nossa vida, não. Quando Deus ele opera um milagre, aleluia, ele não alcança só nós. Ele alcança muitos. Ele alcança todos quanto olham para a nossa vida. Quando Jesus, aleluia, ele estende as suas mãos, quando ele opera um milagre, da maneira que a irmã estava contando quando cheguei aqui, que Deus operou um milagre sobre a vida dela, o testemunho não é só dela, é para todos quantos estão em volta, que conheciam a sua história, que conheciam, aleluia, o seu testemunho, que conheciam o decreto médico. Mas quando Deus ele chega, quando Jesus coloca as suas mãos, quando Deus opera o milagre não é só teu, o testemunho não é só teu, é para todos quantos estão à tua volta, para ver e reconhecer que Jesus é sobre ti. Jesus ele opera milagres, Jesus ele liberta, Jesus ele cura, Jesus ele transforma. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que você, com a autoridade que Jesus já colocou nas tuas mãos, não possa fazer e repreender. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ai, irmã Juliana, mas até onde eu sei, só, aleluia, o pastor, só o profeta, só aquele que está ali, glória a Deus, fazendo a obra, tem autoridade. Não, Jesus já colocou nas tuas mãos a mesma autoridade, porque quando você estendeu as tuas mãos aceitando Jesus, a autoridade de Deus, ele já veio sobre ti, porque o Senhor, ele é fiel para guardar, livrar, para libertar e transformar, aleluia, a minha, a sua vida. Como nós fomos alcançados, o Senhor, ele alcança todos quantos estão à tua volta. Clame, prospere na oração, persevere no clamor. Abre a tua boca para clamar, use a autoridade, a ousadia que o Senhor já te deu. Se está em guerra lá dentro da tua casa, estende as tuas mãos e repreenda em nome de Jesus. Ah, irmão, eu já fiz isso, faz de novo. Quantas vezes forem necessárias, estende as tuas mãos para a autoridade que Deus já te deu. Estende as tuas mãos lá e fala: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Eu te repreendo, opressão, em nome de Jesus. Eu te repreendo, depressão, em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, sai em nome de Jesus. É a autoridade
mas é a autoridade pela oração, pelo jejum, a consagração. É quando você crê, é quando você confia verdadeiramente em Deus, você tem autoridade. Glória a Deus, aleluia. E aquele homem, ele foi para os seus familiares e testificou, e todos ficaram admirados. Glória a Deus. Para quem via um homem estourando cadeias, estourando correntes, no meio de um cemitério, no meio de sepulcros, estar em são juízo, há um milagre tanto, e muitos ainda não aceitam. Glória a Deus. Creia no Deus que você serve, a autoridade Deus já te deu. Que o Espírito Santo possa falar mais em vossos corações. Eu me peço dessa palavra em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Se coloque de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Vou estar dando oportunidade para a nossa irmã Damani estar orando pelos dons. Aí sim, vai trabalhar. Glória a Deus. Nosso irmão Claudemir, amém? Santo é o nome do Senhor Jesus. Vaso é para ser usado, viu, irmão Damani? Tem que ser usado. Não pode ficar encostado, não. Eu aprendi assim: vaso encostado só pega pó. Tem que ser usado, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus querido, por mais um culto. Meu Deus, obrigada pela tua palavra. Senhor, meu Deus, que nós possamos ser alcançados pela tua força, pela tua graça, tua misericórdia. Jesus querido, eu coloco, Senhor, cada vida que aqui está nas tuas mãos, coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Guarda, livra, cura, liberta, transforma, provê, Senhor, sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Senhor, entra lá, Jesus querido. Faz morada permanente, acampa os teus anjos, meu Deus, com a espada desembainhada em fogo. Vai, Senhor, cortando todo laço, todo embaraço, todo demônio da confusão, da contenda, da intriga. Em nome de Jesus, toda legião seja queimada, repreendida. Todo demônio, toda astuta cilada de Satanás, em nome de Jesus, sai todo mal, sai, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a grande bênção, a grande vitória. Revela o profundo, o oculto, o escondido, aquilo que somente o Senhor tem acesso. Amém? Podeis assentar, exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Preste atenção. Venha lá,